Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos estudar Hebreus capítulo 7, onde a palavra ela nos revela o mistério profundo do sacerdócio eterno de Cristo, superior a todos os sacerdócios humanos e que nos garante acesso direto ao trono da graça. Amém? Mas antes de começarmos, eu te convido com muito carinho, meu irmão e minha irmã, a se inscrever no canal, a ativar o sininho e deixar o seu like, pois isso ajuda demais para que mais pessoas conheçam e estudem a palavra de Deus. Amém? Vamos agora para o estudo. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos. Conforme seu nome indica, primeiramente rei de justiça e depois rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim. Comparável sob todos os pontos ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é aquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólios. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais, aqui, os levitas que recebem os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. Por fim, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele já estava em germe no íntimo deste, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, transferido o sacerdócio, forçoso é que se faça também a mudança da lei. De fato, aquele ao qual se aplicam estas palavras é de outra tribo, da qual ninguém foi encarregado do serviço do altar. E é notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés de nada encarregou ao falar do sacerdócio. Isto se torna ainda mais evidente se tem em conta que este outro sacerdote, que surge à semelhança de Melquisedeque, foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade. Porque está escrito: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso, está abolida a antiga legislação, por causa de sua ineficácia e inutilidade, pois a lei nada levou à perfeição.
apenas foi portadora de uma esperança melhor que nos leva a Deus. E isso não foi feito sem juramento. Os outros sacerdotes foram instituídos sem juramento. Para ele, ao contrário, interveio o juramento daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. E esta aliança, da qual Jesus é o Senhor, é-lhe muito superior. Além disso, os primeiros sacerdotes deviam suceder-se em grande número, porquanto a morte não permitia que permanecessem sempre. Este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. Tal é, com efeito, o pontífice que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelos do povo, pois isso o fez de uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Enquanto a lei elevava ao sacerdócio homens sujeitos às fraquezas, o juramento que sucedeu à lei constitui o Filho, que é eternamente perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O capítulo começa apresentando Melquisedeque, uma figura muito misteriosa lá no Antigo Testamento. Ele aparece de repente e desaparece de repente, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem início, sem fim. E ele é apresentado como Rei da Paz, como também Rei da Justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão, o pai da fé, lhe oferece o dízimo, reconhecendo a sua superioridade. O autor de Hebreus mostra que Melquisedeque é um sinal profético, uma sombra, apontando para alguém muito maior, ou seja, o verdadeiro Rei da Paz, o verdadeiro Rei da Justiça, o verdadeiro sacerdote eterno. Jesus Cristo não é sacerdote porque veio da linhagem de Levi. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote porque vem de Deus, e ele é o sacerdote para sempre. Por isso, meu irmão e minha irmã, há coisas na nossa vida que só fazem sentido quando nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo. E Melquisedeque, ele é uma figura enigmática. Do mesmo modo, há momentos, situações e pessoas que aparecem do nada e parecem não fazer sentido. Mas depois percebemos que Deus, nosso Pai, estava preparando algo muito maior do que imaginávamos. Quando você, meu irmão e minha irmã, não entender o caminho, simplesmente confie no Deus que vê o final desde o começo. O autor explica algo muito importante. O sacerdócio levítico era bom, mas era incompleto. A lei era santa, mas incapaz de transformar o coração.
Os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, mas continuavam pecadores. Os sacrifícios eram repetidos, porque nunca resolviam de vez o problema. Por isso, Deus prometeu um novo sacerdote, não da linhagem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdote é Cristo Jesus. Ele traz uma esperança melhor, ele traz também um acesso direto a Deus, uma aliança superior e também uma transformação verdadeira. E o texto, ele diz: a antiga ordem, ela foi anulada por causa de sua fraqueza. E a salvação, meu irmão e minha irmã, ela não depende mais de rituais humanos. Ela depende da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quantas vezes nós tentamos nos salvar sozinhos, com as nossas forças, com a nossa disciplina, com também promessas humanas, com mudança superficial. E o texto, meus irmãos, de Hebreus, ele nos lembra que você não precisa ser forte. Você precisa confiar no forte, que é Deus. Você não precisa se justificar. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele já te justificou. Aqui, o texto, ele chega ao ponto mais alto. Cristo é sacerdote para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca morre. Cristo nunca falha. Nunca ele precisa ser substituído. E nosso Senhor Jesus Cristo também, ele não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo. Cristo oferece a si próprio por nós. E o versículo mais lindo é este: ele pode salvar perfeitamente os que se aproximam de Deus por meio dele. A salvação, meu irmão e minha irmã, não é temporária, não é parcial, não é frágil, não é baseada no nosso desempenho. Ele salva perfeitamente. Por quê? Porque ele intercede por você. Ele te conhece, meu irmão e minha irmã. Ele te acompanha, ele te sustenta, ele está vivo, ele reina, ele é eterno. Nosso Senhor Jesus Cristo é o sacerdote que você, meu irmão e minha irmã, sempre precisou. Por isso que quando você, meu irmão e minha irmã, se sentir fraco, quando você se sentir longe de Deus, quando você se sentir culpado, quando se sentir indigno, que não consegue mais, lembre-se, meu irmão e minha irmã, você não está sozinho diante de Deus. Você tem um sacerdote perfeito, intercedendo por você agora mesmo. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de caminhar. Cristo está e sempre estará ao seu lado. Meus irmãos e minhas irmãs, Hebreus capítulo 7 nos revelou a beleza do sacerdócio eterno de Cristo. Perfeito, poderoso, definitivo e cheio de graça. Amém? E se essa palavra falou com você, eu te peço, meu irmão e minha irmã, com muito carinho, que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, pois isso ajuda a palavra de Deus a chegar a mais corações que precisam ser fortalecidos. Amém? Que Deus te abençoe profundamente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser,
estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.